Um milionário resgatou uma menina de rua e a deixou cuidando de sua mãe doente. Horas depois, quando voltou para casa, ele ficou em choque com o que ela havia feito com sua mãe. Aproveite e se inscreva no canal, curta o vídeo e comente de onde está vendo esse vídeo. Ricardo, um homem de negócios milionário, caminhava pelas movimentadas ruas de Blumenau, aproveitando o dia de sol sem pressa. Ele tinha tudo que poderia desejar: uma casa confortável, uma conta bancária recheada e o luxo de viver com simplicidade. Sua rotina, por mais que fosse cheia de compromissos, sempre parecia tranquila. Mas, naquele dia, algo aconteceu que mudou seu destino. Um leve puxão em sua cintura o fez parar abruptamente e, ao olhar para baixo, viu uma menina magra, com roupas tão gastas que pareciam ter sido rasgadas pelas próprias dificuldades da vida. O rosto sujo e os olhos grandes e assustados, fixados na carteira que ela tentava roubar, davam a impressão de que ela estava prestes a desaparecer no meio da multidão. Ela hesitou por um instante, olhando para ele. E o medo tomava conta de seus olhos, como se estivesse tentando entender qual seria o próximo passo. Ricardo, por um momento, pensou em gritar, chamar a polícia, mas ao invés disso, sua voz saiu suave. "O que você está fazendo?" perguntou com calma. Ela congelou, como se estivesse esperando o pior, mas a reação de Ricardo foi diferente. Ele não a gritou. Não a atacou verbalmente, ele simplesmente aguardou uma resposta, e a menina, com a voz tremendo, pediu desculpas, sem coragem de olhar para ele nos olhos. O gesto, embora tímido, despertou algo nele. Não era raiva, mas uma sensação de compaixão por aquela menina que parecia estar além do alcance da ajuda de qualquer pessoa. Ricardo deu um passo à frente, ainda segurando sua carteira, e antes que ela pudesse recuar mais, ele perguntou de forma simples: "Você está com fome?" A pergunta deixou Clara ainda mais paralisada. Ela não estava esperando essa atitude. A menina pensava em ser presa, em ser castigada, mas aquilo não parecia ter nada a ver com o que ela imaginava. Ricardo olhou diretamente para ela, seus olhos demonstrando que, de algum modo, ele já havia compreendido mais do que ela gostaria de admitir. Não havia julgamento, apenas uma curiosidade genuína. Ela balançou a cabeça, confirmando que sim, estava com fome. Ricardo não hesitou. "Vamos", disse ele com um tom de voz que ela nunca imaginou ouvir de um estranho. "Vou te levar para comer algo." Ela recuou desconfiada, como se não conseguisse entender como alguém poderia ser tão generoso sem esperar nada em troca. "Quem é você?" perguntou, a voz ainda tremendo. "Só alguém que já passou por isso", respondeu Ricardo com um sorriso leve, um sorriso que transmitia compreensão e talvez até um pouco de tristeza, por saber como aquele mundo cruel podia ser. Clara hesitou, seus pensamentos conflitantes tentando entender o que estava acontecendo. Mas com o estômago roncando, ela cedeu. Eles caminharam até uma padaria simples na esquina. Ricardo pediu 2 pães na chapa e suco de laranja, sem pensar muito no preço. A menina olhou ao redor, ainda com aquele olhar desconfiado, como se estivesse fora do seu lugar. Quando o prato chegou, ela deu uma mordida tão grande que parecia que ela não comia há dias. Um silêncio tomou conta do ambiente, e foi então que Ricardo resolveu quebrar aquele momento de tensão. "Qual é o seu nome?" perguntou, tentando suavizar a situação. Clara, com a boca cheia, murmurou: "Clara." Era simples, direto, mas o nome dela tinha um peso invisível. Era como se aquele nome fosse apenas mais uma camada de uma história que ninguém nunca se importou em contar. Ricardo observou enquanto Clara comia apressadamente, como se temesse que a comida fosse arrancada dela a qualquer momento. Ele sabia que havia algo mais por trás daquela atitude. "Clara", ele começou, "o que você estava pensando ao tentar roubar minha carteira? Isso pode te colocar em uma grande encrenca." Ela parou por um momento, engoliu e, com um suspiro, respondeu: "Eu não queria. Só não sabia mais o que fazer." A resposta dela fez Ricardo refletir.
Ele não a via como uma criminosa, mas como uma jovem desesperada, que provavelmente já havia enfrentado mais dificuldades do que qualquer um deveria passar. Ricardo observou Clara mais atentamente. Ele sentiu uma tristeza profunda, uma dor por perceber que ela não estava ali por escolha. Era uma criança em um corpo que já havia sido marcado pela dor. Aquele simples gesto de tentar roubar uma carteira não era um sinal de maldade, mas um reflexo de uma vida que a havia ensinado a lutar com todas as forças, sem saber o que mais fazer. Ele respirou fundo e perguntou: "Você tem onde dormir?" Clara não respondeu de imediato, mas seu silêncio foi suficiente para responder a pergunta. Ela olhou para ele, um pouco confusa, mas com uma expressão que dizia tudo. Não, ela não tinha onde dormir. Ele pensou por um momento. Não sabia o que a vida reservava para aquela menina, mas ele sabia o que poderia fazer naquele momento. "Vamos fazer o seguinte", disse Ricardo com firmeza. "Você vai comigo. Vou te dar um lugar para dormir e a gente resolve isso amanhã." Clara olhou para ele com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que acabava de ouvir. "Por que você está fazendo isso por mim?" perguntou ela, ainda desconfiada. Ricardo sorriu levemente, seus olhos mostrando um entendimento profundo sobre o que significava ajudar alguém. "Porque eu posso." Foi a única resposta que ele deu, e a simplicidade dessa frase foi o suficiente para que Clara começasse a acreditar que talvez a vida não fosse tão cruel quanto ela pensava. Pronta para seguir Ricardo, Clara deu o primeiro passo, hesitante, mas disposta a descobrir o que o futuro reservava. Enquanto caminhavam pela rua, Clara olhou ao redor, observando os detalhes da cidade, mas sem entender muito bem o que estava acontecendo. Ela não sabia se deveria confiar ou não. Quando chegaram à casa de Ricardo, um portão simples, com um jardim pequeno e acolhedor, foi o que os recebeu. "Chegamos", disse ele ao abrir o portão. Clara hesitou, olhando para a casa, depois para a rua. Ela se sentia como se estivesse prestes a entrar em um lugar desconhecido, onde o medo e a curiosidade se misturavam. "Ei, o que você está fazendo?" A pergunta saiu quase como um sussurro, mas bastou para congelar Clara no meio do movimento. Ela permaneceu ali, imóvel, com os dedos ainda roçando a carteira de Ricardo, como se o tempo tivesse parado. Os olhos dela estavam arregalados, como os de um animal encurralado. Não sabiam se olhavam para o chão, para o rosto dele ou para a porta mais próxima. Ricardo não gritou, não demonstrou raiva. Sua expressão era mais de curiosidade do que de reprovação, o que a deixou ainda mais confusa. Clara tentou recuar, mas seus pés pareciam grudados no chão. Ela apertou os lábios, respirou fundo e finalmente murmurou: "Desculpa." A voz era fraca, trêmula, quase inaudível. Ricardo deu um passo à frente, mas ainda mantendo distância. Aquela não era a reação que Clara esperava. Ela imaginava gritos, dedos apontados, talvez até uma viatura. Mas ao invés disso, aquele homem só a observava, tentando entender quem era aquela criança assustada, com aparência de adulto cansado demais. Ela não sabia se pedia perdão de novo ou se saía correndo. Estava claramente dividida entre a vergonha e o medo. Ricardo, por outro lado, não desviava o olhar. Havia algo em Clara que o prendia. Talvez o fato de ela estar tremendo mesmo, sem ninguém encostar nela. Talvez a forma como ela segurava a carteira com os dedos sujos, sem de fato puxá-la. "Você está sozinha?" perguntou ele, como se quisesse puxar um fio invisível daquela história. Clara hesitou, mordeu os lábios, mas não respondeu. O silêncio entre os dois ficou mais pesado. Carros passavam, buzinas soavam ao fundo, mas naquele pequeno espaço de calçada só existia a tensão. Clara olhou para os lados, como se procurasse uma saída rápida, mas algo nela dizia que fugir naquele momento não era a melhor opção. Havia uma estranha calma naquele homem que ela não estava acostumada a ver nos adultos. "Você não vai chamar ninguém?" ela perguntou sem conseguir esconder a surpresa. Ricardo negou com a cabeça. Não vou", disse ele.
Só quero entender o que está acontecendo com você. Aquelas palavras fizeram Clara respirar pela primeira vez de forma menos ofegante. Ela olhou para ele com desconfiança, mas pela primeira vez, sem aquela urgência de sair correndo. Ricardo percebeu. Viu que, aos poucos, a menina estava baixando a guarda. Ela ainda mantinha os braços cruzados, ainda tinha o olhar duro, mas já não parecia uma bomba prestes a explodir. Ele sabia que qualquer passo em falso a faria desaparecer como fumaça. Por isso, manteve o tom de voz baixo, os gestos lentos, como quem conversa com um pássaro ferido. "Você mora aqui por perto?" arriscou perguntar. Clara soltou uma risada nervosa, como se aquilo fosse uma piada. "Se chama dormir em escada de prédio de morar, então moro", respondeu ela sarcástica, mas sem maldade. Ricardo apenas assentiu. Não insistiu, não corrigiu, só absorveu a informação. Estava claro que ela não era do tipo que aceitava piedade. O orgulho ainda estava ali, mesmo depois de tanta dor. E isso, de alguma forma, impressionava. Clara, então, deu um passo para trás, como se aquilo fosse encerrar o assunto. Mas Ricardo sabia que aquele momento não podia acabar ali. Ela poderia ir embora e nunca mais ser vista. E algo nele dizia que ele não podia deixar isso acontecer. "Você tem fome?" perguntou novamente, mudando o rumo da conversa com uma sutileza que nem ela percebeu. O olhar de Clara mudou. Aquela pergunta mexeu em um ponto que nem a vergonha conseguia esconder. E dessa vez, ela não respondeu com palavras. Apenas balançou a cabeça afirmativamente, como quem já havia perdido a força de fingir que estava tudo bem. Ricardo, vendo isso, deu um passo ao lado e apontou com a cabeça na direção da esquina. "Tem uma padaria ali. Vamos lá?" Clara não respondeu de imediato. Ficou parada, avaliando se aquilo era uma armadilha, uma ilusão ou uma oportunidade. Mas a fome era um juiz implacável, e naquele instante ela decidiu seguir. Ainda sem confiar plenamente, mas com os pés apontando para um novo caminho. Ricardo caminhava devagar, respeitando o ritmo de Clara, que seguia alguns passos atrás, como se ainda estivesse decidindo se devia ou não confiar. Quando chegaram à esquina, ele parou e virou-se para ela. "Antes de entrarmos, preciso saber uma coisa", disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Clara arregalou os olhos com medo do que viria a seguir. "Você está com fome?" perguntou com a mesma calma de antes. Aquela pergunta, feita 2 vezes, quebrou uma parte do muro que ela carregava no peito. Ela abaixou os olhos e assentiu com a cabeça, mas parecia que engolir aquele gesto lhe custava muito. Não era só fome de comida, era fome de cuidado, de descanso, de alguém que enxergasse sua existência. Clara esperava qualquer coisa naquele momento, menos gentileza. Estava pronta para ser empurrada, acusada, xingada. Mas ali estava aquele homem estranho, perguntando se ela queria comer, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. E de algum jeito, para ele era. "Tem uma padaria ali, vamos lá?" insistiu Ricardo, apontando com a cabeça. Ela hesitou. Seus pés estavam prontos para correr, mas seu estômago doía demais. Não lembrava quando tinha sido a última vez que comeu algo de verdade. Às vezes, era só um pedaço de pão velho que encontrava no lixo. Naquele instante, a padaria parecia uma miragem, e Ricardo, uma figura que não se encaixava em nenhuma das histórias que ela já conhecera. Ainda assim, ela seguiu, olhando para os lados, como se o mundo fosse uma armadilha pronta para fechar sobre ela a qualquer instante. "Meu nome é Ricardo", disse ele, como quem oferece um pouco mais de segurança. "E o seu?" Ela não respondeu. Mordeu o lábio, olhou para o chão e depois para a porta da padaria. Não queria dizer seu nome. Não queria ser reconhecida nem criar vínculos. Vínculos doíam, mas algo na voz dele fazia parecer que tudo estava bem, pelo menos naquele minuto. Ricardo percebeu o desconforto, mas não insistiu. "Pode me chamar do que quiser, só vamos comer, tudo bem?" Ela assentiu mais uma vez, quase em silêncio. A porta da padaria se abriu, liberando um aroma quente de pão recém-assado.
Clara parou um segundo antes de entrar, como se o cheiro da comida despertasse alguma lembrança distante. Lá dentro, o ambiente era simples, com algumas mesas ocupadas e uma senhora atrás do balcão. Ricardo fez o pedido sem olhar o cardápio. 2 pães na chapa, 2 sucos de laranja. Tudo ali tinha um ar de normalidade que contrastava com a urgência da situação que havia acabado de acontecer na calçada. Enquanto esperavam, Ricardo não fez perguntas. Apenas observava Clara, que olhava para todos os cantos, inquieta. Ela parecia pronta para fugir a qualquer sinal de ameaça. Seus dedos tamborilavam na mesa, os olhos vasculhavam o ambiente, e o corpo estava tenso como o de quem já tinha aprendido a sobreviver na base do instinto. Quando a comida chegou, ela hesitou apenas um segundo antes de pegar o pão com as mãos e dar uma mordida enorme, como se aquilo pudesse desaparecer a qualquer momento. Ricardo não disse nada, apenas sorriu discretamente. Aquela mordida, para ele, dizia mais do que qualquer palavra. Ele já tinha visto aquilo antes, em outras formas, em outros rostos. Mas era sempre o mesmo sentimento. Alguém lutando para sobreviver em silêncio. "Está bom?" perguntou, apenas para suavizar o clima. Clara assentiu de novo, ainda mastigando, e finalmente o olhou nos olhos. Havia ali, pela primeira vez, um pequeno sinal de que talvez ela pudesse, aos poucos, baixar a guarda. Naquele instante, Ricardo percebeu que aquele almoço era mais do que uma refeição. Era o início de algo que ele ainda não sabia definir. Talvez fosse apenas uma tarde diferente. Talvez fosse o início de uma mudança real na vida daquela menina. O que ele não imaginava era que aquele gesto simples acabaria levando os dois para um caminho que nem mesmo os mais experientes poderiam prever, e que tudo estava apenas começando com aquele suco de laranja. "Vamos, vou te levar para comer algo", repetiu Ricardo, abrindo a porta da padaria com calma. Clara parou na entrada, os pés firmes no chão como se estivessem grudados. Ela olhou para dentro e depois para ele, tentando entender onde estava o truque. "Por quê? O que você quer em troca?" perguntou, ainda com o corpo encolhido. Ricardo apenas deu um passo para o lado, abrindo espaço. "Nada. Só acho que ninguém devia sentir fome desse jeito." A resposta dela não veio em palavras, mas no som que o estômago fez. Aquilo era mais convincente do que qualquer argumento. Clara entrou desconfiada, como quem pisa em terreno perigoso. O cheiro do café passado, o som da chapa, os copos batendo no balcão, tudo era novo e distante da realidade dela. Ricardo fez o pedido com a naturalidade de quem estava ali para uma pausa comum na rotina. 2 pães na chapa, 2 sucos de laranja. O atendente nem sequer olhou para Clara, e isso a fez se sentir invisível outra vez. Mas ali, sentada naquela cadeira de plástico, ela sabia que algo era diferente. Pela primeira vez em muito tempo, não era um lixo de mercado ou uma esmola maldada. Era um almoço. Enquanto esperavam, Ricardo não perguntava nada. Clara também não dizia uma só palavra. O silêncio entre eles era uma conversa não falada. Ela olhava para as pessoas ao redor, para a vitrine de doces, para o guardanapo cuidadosamente dobrado. Tudo parecia limpo demais, organizado demais. Ela se sentia fora do lugar, como se estivesse ocupando o assento de alguém importante. Ricardo percebeu isso e apenas comentou: "Aqui ninguém se importa com isso. Você está onde deve estar." Clara não respondeu. Sentia um aperto no peito, como se a qualquer momento fosse expulsa daquele pequeno conforto. Era difícil confiar. A vida já tinha ensinado a ela que tudo o que vem fácil cobra caro depois. Mas, mesmo assim, algo a fazia continuar ali. Talvez fosse o modo como Ricardo falava, sem pressão, sem tentar ser herói. Talvez fosse o cheiro do pão tostando, que lembrava um tempo tão distante que ela mal sabia se era real. Ela apertava os joelhos, tentando não demonstrar a confusão que sentia por dentro. O prato chegou, e com ele uma fome que ela já não sabia mais nomear. Clara pegou o pão com as mãos, sem garfo ou faca, e mordeu com força, como quem desafia o mundo.
O suco veio logo em seguida e ela o tomou em grandes goles, como se ele pudesse apagar toda a poeira acumulada na garganta. Ricardo não se mexeu, apenas a observava. A menina à sua frente não era só uma faminta. Era alguém que parecia ter voltado no tempo para lembrar o que era viver de verdade. Um gesto simples, mas que significava tudo. "Você tem quantos anos?" perguntou Ricardo, quebrando o silêncio com cuidado. Clara olhou para ele por um segundo, engoliu o que estava na boca e respondeu: "Não sei ao certo. Acho que 13. A resposta veio sem peso, como se ela estivesse acostumada com esse tipo de dúvida. Ricardo assentiu, como se aquela resposta fizesse todo o sentido do mundo. A vida dela tinha apagado detalhes que para outras pessoas eram óbvios. Idade, aniversário, escola. Nada daquilo fazia mais parte da realidade dela. "Já passou por muita coisa, né?" disse ele, como quem não esperava a resposta. Clara apenas deu de ombros, ainda mastigando. Aquela pergunta, na verdade, era uma constatação. Ricardo não precisava ouvir nada para entender. O jeito dela comer, a maneira como olhava desconfiada para todos os lados, o cuidado em não sujar nada, tudo denunciava uma vida onde cada passo podia ser perigoso. Ele sabia que estava apenas arranhando a superfície e que por trás daqueles olhos cansados havia muito mais do que ela deixava transparecer. Enquanto Clara dava as últimas mordidas no pão, Ricardo percebeu que era hora de fazer a pergunta que realmente importava. Ele sabia que aquele almoço tinha um valor simbólico. Era um gesto de confiança, mas também de escolha. E mesmo que ela não soubesse, o que viria depois dependia do que eles fariam a partir dali. Ele respirou fundo, tomou um gole do próprio suco e, ao olhar para ela, já sabia o que vinha a seguir. A mordida que Clara deu no pão parecia carregar mais do que fome. Era uma mistura de raiva, desespero e alívio. Ela mastigava rápido, como se alguém fosse arrancar o prato da frente dela a qualquer momento. Ricardo percebeu e não disse nada. Apenas deixou que ela tivesse aquele momento. Aquela padaria simples, com suas paredes brancas e cheiro de manteiga derretida, se transformou por um instante no único lugar seguro do mundo para aquela menina. E por mais estranho que fosse, Ricardo sabia que isso era maior do que parecia. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, enquanto mexia no suco com o canudo. Clara não respondeu de imediato. Estava com a boca cheia e os olhos ainda correndo de um lado para o outro. Depois de engolir com força, finalmente murmurou: "Clara." Não o olhou nos olhos. Falou como quem entrega um segredo. Ricardo apenas sorriu de leve. "É um nome bonito", comentou, sem exagerar no tom. Clara continuou comendo, agora mais devagar. Talvez fosse o elogio, talvez fosse o corpo cansando da tensão. Ela não disse mais nada por alguns minutos. Só continuou ali, comendo com cuidado, como se cada pedaço de pão fosse uma pequena vitória. O suco acabou em poucos goles, e ela colocou o copo de lado sem barulho. Ricardo observava cada detalhe, o modo como ela arrumava o guardanapo, como limpava os dedos antes de tocar o copo de novo. Ela tinha traços de alguém que aprendeu a se virar sozinha, mas que ainda não sabia o que era ser cuidada de verdade. Ele não a via como uma garota de rua. Ele a via como alguém invisível que, por acaso, tinha sido notada. "Você está há muito tempo na rua?" perguntou com cautela. Clara fez que sim com a cabeça, sem entrar em detalhes. Não era que ela não quisesse falar. Era que ela não sabia como começar. Ricardo entendeu. Era o tipo de silêncio que não se força a quebrar. Era o silêncio de quem já gritou por ajuda e ninguém ouviu. Então, ele apenas ficou ali, presente, e às vezes isso era mais do que suficiente. O relógio na parede marcava 2 da tarde, mas para Clara, aquele era o único momento do dia que importava. A padaria foi esvaziando aos poucos, mas eles permaneceram ali. Clara não tinha para onde ir. E Ricardo ainda não tinha decidido o que fazer, mas sabia que deixá-la voltar para a rua não era uma opção. A menina agora o observava com mais atenção,
como se tentasse entender por que ele não a havia mandado embora. Ela já conhecia todo tipo de gente e nenhum deles era como Ricardo. Não que ele parecesse perfeito, mas havia nele uma calma que a deixava desconcertada. Como se ela pudesse parar de correr só por um instante. "Você sabe ler?" perguntou ele casualmente. Clara arqueou a sobrancelha, surpresa com a pergunta. "Mais ou menos", respondeu, meio envergonhada. Ricardo assentiu. "Eu tenho uns livros lá em casa. Se quiser, posso te mostrar." Ela franziu a testa, desconfiada. "Na sua casa?" Ricardo riu, como quem entende a suspeita. "É, na minha casa. Mas calma, eu não tô te convidando para morar lá. Só, talvez passar a noite, se quiser." Clara ficou em silêncio. A ideia soava absurda, mas também tentadora. Ricardo não pressionou. Pagou a conta, levantou devagar e estendeu a mão. "A gente pode dar uma volta e você me diz o que prefere." Clara não pegou a mão dele, mas se levantou também. O prato vazio ficou sobre a mesa, junto com os rastros de um momento que ela não sabia se teria de novo. Eles saíram da padaria lado a lado, em silêncio. Clara não disse que confiava nele, mas também não correu. E isso, para ela, já era um passo enorme. Enquanto caminhavam pelas ruas menos movimentadas, Clara olhava os detalhes ao redor, as árvores, os postes, as vitrines, como se estivesse memorizando tudo, caso precisasse fugir. Mas, aos poucos, seu corpo começava a relaxar. E Ricardo sabia, pelo jeito como ela respirava mais fundo, que a fome não era o único vazio que ele tinha começado a preencher. "Clara!" repetiu ela, com a boca ainda cheia, evitando qualquer contato visual. Ricardo apenas sorriu, como se quisesse mostrar que estava tudo bem. Ele percebeu que até dizer o próprio nome era um esforço para ela, como se esconder fosse mais seguro do que existir. Por alguns segundos, o som dos talheres e dos clientes da padaria abafava a tensão entre eles. Mas então Ricardo decidiu ir um pouco além. "Clara, o que você estava pensando ao tentar roubar minha carteira? Isso pode te colocar em uma grande encrenca, sabia?" Ela parou de mastigar por um momento, como se estivesse calculando a resposta. Engoliu o pedaço de pão, respirou fundo e respondeu com a voz baixa, quase sumida. "Eu não queria, só não sabia mais o que fazer." Havia um peso nessa frase que Ricardo reconheceu. Não era uma desculpa, era uma confissão. Era a voz de alguém que estava no limite, que não aguentava mais fingir força. Clara não se justificava, não se vitimizava. Ela apenas dizia a verdade como alguém que já aceitou que ninguém se importa. Ricardo encostou os cotovelos na mesa e a observou com mais atenção. A menina à sua frente não era má, era ferida, era sobrevivente de uma guerra que ninguém via, travada todos os dias nas esquinas e vielas da cidade. "Você está sozinha há quanto tempo?" ele perguntou com cuidado. Clara deu de ombros. "Desde que me entendo por gente." A resposta direta, sem floreios, cortou como faca. Ricardo não sabia se era verdade, mas não duvidava. Os olhos dela diziam tudo. "Você tem família?" arriscou ele. Clara bufou, dessa vez com certo sarcasmo. "Se eu tenho, eles esqueceram de mim faz tempo." E então se calou. Ricardo percebeu que forçar aquele caminho seria inútil. O passado dela era um lugar escuro, onde perguntas só despertavam dor. Por isso, respirou fundo e mudou o tom. "Clara, ninguém nasce pronto para viver na rua. Você não merece isso." Ela levantou os olhos e o encarou por um segundo. "E quem merece?" respondeu, como se esperasse uma resposta que nunca vinha. "Você parece forte", comentou Ricardo, tentando tirar o foco do sofrimento. "Mas não precisa ser o tempo todo." Clara arqueou a sobrancelha. "Se eu não for, quem vai ser por mim?" A frase ficou ecoando por alguns segundos, como uma verdade absoluta. Ricardo se recostou na cadeira, surpreso com a maturidade daquela garota. Ela era dura, prática, direta. Tinha aprendido a ser adulta cedo demais. Mas ali, naquele momento, ele via uma fresta de vulnerabilidade. "Se eu dissesse que posso te ajudar, você acreditaria?" perguntou ele num tom mais suave.
Clara olhou para a mesa, depois para ele, e finalmente respondeu: Não sei. As pessoas sempre prometem, depois somem. Ricardo assentiu. Não podia culpá-la. Era verdade. Promessas vazias eram o que mais havia na vida de alguém como ela. Mas ainda assim, ele não recuou. Não tô prometendo nada, só dizendo que hoje eu tô aqui. E de alguma forma, isso foi mais forte do que qualquer discurso. Clara suspirou. Estava cansada de fugir, de desconfiar de tudo, de fingir que não se importava. Pela primeira vez, havia algo diferente em seu peito. Não era confiança ainda, mas era um tipo de silêncio que acalmava. Ela terminou o pão, empurrou o prato e disse, quase num sussurro, Tá, e agora? Ricardo sabia que aquela pergunta não era só sobre o que fariam em seguida. Era sobre o que viria dali em diante. E naquele instante, ele teve certeza de que não podia deixá-la voltar para o vazio de onde veio. Você tem onde dormir? Perguntou Ricardo, direto, mas com um tom sereno. Clara não respondeu de imediato. Baixou os olhos, encolheu os ombros e ficou em silêncio. Às vezes, o silêncio carrega mais verdade do que qualquer frase. Ricardo entendeu. Aquela era uma resposta que dispensava palavras. Ele olhou para ela com calma e refletiu por alguns segundos. Aquela menina estava à deriva, tentando sobreviver em um mundo que não tinha sido feito para ela. E por algum motivo, ele se sentia responsável. Vamos fazer o seguinte, disse ele com firmeza, como quem toma uma decisão de coração. Você vai comigo. Eu te dou um lugar para dormir e a gente pensa no que fazer amanhã. Clara arregalou os olhos. Aquilo parecia loucura. Na sua casa? Perguntou com desconfiança evidente. Ricardo não desviou o olhar. Sim, mas calma. É só para passar a noite. Amanhã você decide se quer continuar comigo ou seguir seu caminho. Ela não sabia se aquilo era um presente ou uma armadilha. Mas pela primeira vez, alguém oferecia escolha. Por que você está fazendo isso por mim? A pergunta escapou sem que ela percebesse. Era um grito de dúvida mais do que curiosidade. Ricardo respondeu com a mesma tranquilidade que carregava desde o início. Porque eu posso. Era simples. Não havia promessas, nem planos mirabolantes. Apenas a presença real de alguém que podia e queria fazer diferente. Clara não sabia como reagir. Ninguém nunca tinha feito algo assim por ela. E justamente por isso, parte dela queria dizer não, mas ela não disse. Apenas se levantou e pegou a mochila rasgada que carregava nas costas. Seus olhos ainda diziam não confio, mas seus pés já estavam prontos para seguir. Ricardo respeitou o silêncio dela, como se soubesse que qualquer palavra errada poderia mudar tudo. Ele apenas saiu andando devagar, olhando para trás de tempos em tempos, até que viu Clara alguns passos atrás, com o olhar atento a tudo ao redor, como um animal selvagem, pronta para correr se necessário. Durante o caminho, Clara permaneceu em alerta. Observava os carros, as janelas das casas, o céu. Cada detalhe era registrado como se precisasse lembrar do trajeto caso precisasse fugir. Mas mesmo desconfiada, ela seguia. E esse simples ato já era uma quebra de padrão. Ricardo, por sua vez, mantinha a postura tranquila. Sabia que confiança não se pede, se conquista. E ele não estava com pressa. Naquele momento, apenas caminhar lado a lado já era o suficiente. Minha casa não é luxuosa, tá? Disse ele, como quem queria diminuir a tensão. Mas é limpa, tem cama e banho quente. Clara deu um leve sorriso de canto, quase imperceptível. Banho quente já é mais do que eu tive esse mês inteiro, respondeu com uma ironia cansada. Ricardo riu de leve, sem zombar. Era aquele tipo de humor que surgia nas rachaduras do sofrimento. E naquele pequeno sorriso, ele viu uma fagulha de quem Clara era de verdade, por trás da armadura. Quando dobraram a esquina, Clara começou a sentir o cheiro de flores. Era sutil, mas estava ali. Ela olhou ao redor, surpresa. Ricardo apontou com o queixo. É ali. Uma casa térrea, com muros baixos, um jardim simples, mas bem cuidado.
Clara parou, olhou para a rua, depois para o portão. O instinto gritava para que ela não entrasse, mas havia algo naquele lugar que parecia dizer: você pode descansar aqui. E por mais que o medo fosse grande, o cansaço era maior. Sem dizer uma palavra, Clara passou pelo portão. Os passos eram curtos, contidos, como se ela esperasse que a qualquer momento tudo aquilo desaparecesse. Ricardo caminhava na frente, sem forçar nada, apenas deixando o portão aberto atrás de si. E ali, naquele quintal modesto, entre plantas simples e um banco de madeira velho, Clara sentiu pela primeira vez em muito tempo que talvez pudesse parar de fugir, mesmo que fosse só por uma noite. Clara passou pelo portão devagar, observando tudo com os olhos atentos de quem nunca abaixa a guarda. O chão de pedras rústicas, o pequeno jardim com algumas flores resistentes e uma cadeira de balanço no canto criavam um cenário que parecia calmo demais para ser real. Ricardo parou ao lado da porta da frente e esperou que ela se aproximasse. Chegamos, disse ele com naturalidade, como se fosse a coisa mais comum do mundo levar uma menina da rua para dentro de casa. Clara, no entanto, não dava um passo sequer sem antes medir o terreno com os olhos. Ela olhou para o interior da casa, pela fresta da porta aberta, e por um momento pensou em voltar atrás. A rua era dura, mas era conhecida. Aquele lugar, por mais acolhedor que parecesse, era um salto no escuro. Ricardo, percebendo sua hesitação, apenas afastou-se um pouco da entrada, como quem diz: a escolha é sua. Clara então respirou fundo e deu o primeiro passo, atravessando a porta como quem atravessa um portal entre dois mundos. O silêncio da casa a recebeu com um calor estranho, diferente do frio das calçadas que ela conhecia tão bem. O ambiente era simples: sala com poucos móveis, chão de madeira gasta e paredes pintadas com tons claros. Nada de sofisticação, mas tudo arrumado com zelo. Um abajur aceso lançava uma luz suave sobre o sofá, e o som distante de um relógio de parede completava a sensação de lar. Clara permaneceu de pé, perto da porta, os ombros ainda tensos, o olhar atento. Pode sentar se quiser, disse Ricardo, já indo até a cozinha. Ela não respondeu, mas caminhou lentamente até a cadeira mais próxima e sentou-se, como se testasse a realidade. Poucos minutos depois, surgiu uma mulher idosa no corredor. Tinha o cabelo preso em um coque baixo, usava um vestido florido e carregava um olhar que misturava firmeza e curiosidade. «Quem é essa menina?» perguntou ela direta, sem rodeios. Ricardo se aproximou e respondeu sem hesitar: «Clara, ela vai passar a noite aqui». Clara ficou imóvel, com o corpo enrijecido. A mulher, que claramente era a mãe de Ricardo, cruzou os braços e lançou um olhar analítico para a menina. Parece uma dessas que não confia nem na própria sombra. Já passou muito aperto, né, menina? O comentário bateu em Clara como uma verdade incontestável. Ela apenas assentiu, com a cabeça baixa, sem saber como reagir àquela franqueza. Dona Lourdes, apesar da aparência frágil, tinha uma energia intensa, como se enxergasse além das palavras. Não havia julgamento no olhar dela, mas também não havia simpatia exagerada. Era o tipo de mulher que dizia o que pensa, e Clara percebeu isso no mesmo instante. «Toma um banho, depois a gente vê onde você vai dormir», disse ela, apontando para o corredor. Ricardo confirmou com a cabeça, e Clara, sem dizer nada, levantou-se devagar. Ricardo a acompanhou até um quarto de hóspedes. Era pequeno, com uma cama arrumada, um armário antigo e uma toalha dobrada sobre a colcha. «Você pode dormir aqui. O banheiro é o primeiro à esquerda. Tem sabonete e tudo mais. Fica à vontade». Clara entrou no quarto com cautela, como se estivesse invadindo o espaço de alguém. Passou os olhos pelas paredes, pelo teto, pelas cortinas limpas. Tudo ali parecia de um mundo ao qual ela nunca pertenceu. Ela virou-se para Ricardo e murmurou um «obrigada», tímido, mas sincero. Ele não disse nada, apenas assentiu com um leve sorriso e fechou a porta com cuidado.
Do lado de dentro, Clara respirou fundo. Estava sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, tinha um teto, uma cama, uma toalha e um banheiro quente à disposição. Ela encostou-se na porta e lentamente deslizou até o chão. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram de tristeza nem de alegria. Eram de alívio. Era como se finalmente o corpo dela tivesse permissão para desabar. Mas o que ela não sabia era que aquela casa, com sua simplicidade e silêncios, ainda guardava segredos que mudariam tudo. Na manhã seguinte, Clara acordou com um misto de confusão e estranhamento. O colchão era macio demais. O silêncio da casa era ensurdecedor para quem estava acostumada com buzinas, gritos e sirenes. Ela se sentou devagar na cama, como se ainda precisasse confirmar que tudo aquilo era real. A toalha usada pendurada no cabide, a colcha esticada e o abajur apagado ao lado da cama pareciam pequenos sinais de um novo começo. Mas Clara ainda não sabia o que esperar. Não conhecia bem Ricardo, muito menos a mulher de olhar penetrante que conhecera na noite anterior. Dona Lourdes já estava na cozinha quando Clara surgiu no corredor. Os cabelos estavam impecavelmente presos e ela cortava frutas com a precisão de quem faz isso há décadas. Ao perceber a presença da menina, ela levantou os olhos com calma. "Dormiu bem?" perguntou sem gentileza forçada. Clara apenas assentiu com a cabeça, ainda tímida. "Senta aí, tem café pronto", disse a senhora, apontando com o queixo para a cadeira. Clara obedeceu em silêncio, os olhos percorrendo cada detalhe da cozinha. Ela queria entender que tipo de ambiente era aquele. "Você tem cara de quem desconfia até da própria sombra", comentou Dona Lourdes, enquanto colocava um pedaço de bolo em um prato. Clara levantou as sobrancelhas, surpresa com a sinceridade da senhora. "Já passei por coisa demais para confiar fácil", respondeu sem desafiar. Dona Lourdes sorriu de leve. Eu percebi. E gente assim geralmente guarda muita história." O comentário caiu como uma chave virando uma fechadura. Clara sabia que aquela conversa estava só começando. Não seria uma conversa leve. "Meu filho não costuma trazer ninguém para casa", continuou Dona Lourdes, sentando-se à frente da menina. "Muito menos alguém que tentou roubar a carteira dele." Clara sentiu o corpo gelar por dentro. Eu não queria", começou a dizer, mas Dona Lourdes levantou a mão como quem já sabia. "Eu não estou te julgando, menina. Só estou dizendo que isso que aconteceu é raro. Ricardo é bom, mas vive com o coração fechado. Se ele abriu uma porta para você, é porque viu algo." As palavras de Dona Lourdes deixaram Clara desconcertada. Era difícil entender aquela mulher. Ela não sorria à toa, não abraçava, não falava com doçura, mas também não era dura como as pessoas da rua. Ela era o tipo que analisava, estudava, interpretava. "Você tem alguma família?" perguntou como se jogasse uma rede no mar. Clara olhou para o chão. "Não que eu saiba", respondeu, seca. Dona Lourdes apenas suspirou. "Você me lembra alguém, ainda não sei quem, mas lembra." Clara a encarou por alguns segundos, tentando decifrar se aquilo era bom ou ruim. O cheiro do café fresco invadia o ambiente e os sons pequenos da cozinha, o tilintar da colher na xícara, o estalar da torrada, traziam uma sensação estranhamente familiar. Clara pegou o bolo com cuidado, como quem não quer estragar nada. "Você já ajudou outras pessoas assim?" perguntou ela com voz baixa. Dona Lourdes ergueu os olhos. "Já. Nem todas quiseram ser ajudadas. Algumas preferem o caos, porque é só o que conhecem." Clara ficou em silêncio. Sabia exatamente o que isso significava. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta da frente se abriu e Ricardo entrou. Estava com uma sacola na mão e um sorriso discreto no rosto. "Bom dia. Dormiram bem?" disse, olhando para ambas. Clara não respondeu. Mas Dona Lourdes, com seu jeito direto, soltou. "Essa menina aí carrega coisa dentro dela que você nem imagina." Ricardo olhou para Clara e, com um gesto de cabeça, a convidou a ir até o quintal. Clara hesitou,
Mas algo naquela conversa ainda pairava no ar, como se um mistério estivesse prestes a se revelar. Ricardo caminhava à frente, abrindo caminho para Clara até o quintal. O sol da manhã batia de leve nas folhas do jardim, e o ar fresco fazia contraste com a tensão que Clara sentia no peito. Ele apontou para um banco de madeira ao lado de uma pequena árvore e se sentou, esperando que ela fizesse o mesmo. "Pode sentar. Só quero conversar um pouco", disse com o tom calmo de sempre. Clara, desconfiada, sentou na ponta, mantendo uma distância segura. A noite anterior tinha sido a mais tranquila em anos, mas o silêncio que agora os envolvia parecia esconder algo mais. "Minha mãe tem um faro apurado", comentou Ricardo, cruzando os braços. "Quando ela diz que você lembra alguém, é porque tem algo aí." Clara franziu a testa, sem entender o que ele queria dizer com aquilo. "Alguém como quem?" perguntou com voz baixa. Ricardo não respondeu de imediato. Olhou para o chão por alguns segundos, como se procurasse palavras que não machucassem. "Alguém que ela conheceu no passado, alguém que também apareceu na nossa vida do nada e que foi embora sem deixar rastros." Clara desviou o olhar. Estava ficando desconfortável com o rumo da conversa. Não gostava de falar sobre passado. O passado sempre machucava. "Eu não sou ninguém importante", disse, como quem se protege. Ricardo a encarou com firmeza. "Isso não é verdade. Todo mundo tem uma história. Algumas só estão escondidas." O silêncio pairou entre eles. Clara começava a perceber que talvez Ricardo não fosse só um homem bondoso. Ele parecia estar procurando algo, ou alguém. Ela cruzou os braços instintivamente. "Você acha que me conhece?" Ricardo balançou a cabeça. "Não, mas tenho certeza de que nossa história se cruzou por um motivo." Aquilo soava estranho demais. Clara estava acostumada a ser invisível. A ideia de ser parte da história de alguém parecia absurda. Mas algo no olhar dele dizia que aquilo não era só filosofia barata. Havia um vazio em Ricardo também, um buraco que ele tentava preencher com gestos, com ajuda, com acolhimento. "Minha mãe perdeu uma irmã há muitos anos", continuou ele. "Desapareceu quando era adolescente. Nunca mais tivemos notícia." Clara ficou em silêncio. A informação ficou rondando sua cabeça como um eco. Uma adolescente desaparecida. Uma mãe que reconhece traços em uma desconhecida. Um filho que acolhe uma menina da rua. Tudo parecia coincidência demais para ser só acaso. Mas ela não queria levantar esperanças. Não queria que criassem expectativas sobre ela. Afinal, ela mesma não sabia de onde tinha vindo. Ricardo percebeu a inquietação dela e recuou um pouco. "Desculpa, não quero te pressionar com nada disso. Só queria que você soubesse que talvez você não esteja tão sozinha quanto pensa." Clara mordeu o lábio, tentando segurar a confusão interna. Parte dela queria se levantar e ir embora, mas outra parte, a parte cansada de fugir, queria ficar. Talvez pela primeira vez. Ela olhou para o jardim, para as flores simples e resistentes, e pela primeira vez sentiu vontade de perguntar: "E se eu quiser saber quem eu sou?" Ricardo se levantou, pegou uma chave no bolso e disse: "Então a gente começa por aí." Clara o encarou surpresa. "Começa como?" Ele apontou com a cabeça para a casa. "Você disse que não sabe quem é, mas talvez a gente descubra juntos." Ela não respondeu. Apenas ficou ali, parada no banco, sentindo que algo dentro dela estava se movimentando. Não era medo, era esperança, e era exatamente isso que mais a assustava. Naquele instante, ela percebeu que a noite anterior tinha sido apenas a superfície de algo muito mais profundo. Ricardo não queria apenas ajudá-la a comer e dormir. Ele estava prestes a abrir uma porta para um passado que talvez nem ela mesma estivesse pronta para encarar. E Dona Lourdes, lá de dentro, já começava a mexer nas memórias que tinha enterrado há décadas. Na varanda da casa, Dona Lourdes regava suas plantas com movimentos meticulosos, como se cada flor tivesse um tempo certo para receber atenção. Clara observava de longe, ainda com receio de se aproximar.
Ricardo havia saído para resolver algumas coisas e ela ficou ali, tentando entender se aquele lugar era real ou só mais uma ilusão temporária. Quando Dona Lourdes notou sua presença, fez um gesto sutil com a cabeça. "Vem aqui, menina, quero conversar." Clara engoliu seco, mas foi. Havia algo no jeito daquela senhora que não permitia recusa. "Você me lembra alguém?" disse Lourdes, sem rodeios, segurando um vaso de violetas. Clara franziu a testa. "De quem?" perguntou, cruzando os braços. Dona Lourdes olhou diretamente nos olhos dela, como se buscasse pistas escondidas. "Não sei explicar. É mais no jeito, na expressão." Clara ficou em silêncio, mas a frase mexeu com ela. Estava acostumada a ser esquecida, não reconhecida. Aquilo causava desconforto, mas também despertava algo que ela não sabia nomear. Lourdes largou o vaso na mesinha da varanda e puxou uma cadeira. "Senta, vou te contar uma coisa." Clara sentou, meio sem saber por quê. "Minha irmã desapareceu quando tinha sua idade. Era rebelde, teimosa, não aceitava ordens. Um dia, saiu pela porta e nunca mais voltou." Clara manteve o olhar fixo no chão, com a respiração presa. "A polícia investigou. Disseram que ela fugiu com um rapaz mais velho, mas nunca tivemos certeza de nada." Lourdes cruzou as mãos sobre o colo. "Eu sonhava com ela toda semana. Acordava achando que tinha voltado." Clara não sabia o que dizer. Não era boa em reagir a histórias de família. Nunca teve uma. Mas aquela ali era diferente. Era como se, de algum jeito estranho, ela estivesse ligada àquilo. "E você acha que eu tenho alguma coisa a ver com isso?" perguntou hesitante. Dona Lourdes não respondeu de imediato, apenas a observou. "Tem algo no seu olhar, um vazio que me é familiar." A frase calou fundo. Clara estava acostumada com olhares de pena, mas aquele não era de piedade, era de memória. "Você tem alguma marca de nascença?" perguntou Lourdes, pegando Clara de surpresa. "Tenho, no ombro direito, uma pequena, tipo uma meia-lua", respondeu, quase sem pensar. A senhora empalideceu. "Minha irmã também tinha, no mesmo lugar." Clara arregalou os olhos. Aquilo já estava indo longe demais. "Mas eu não posso ser filha dela. Nem sei quem é meu pai." Lourdes segurou sua mão. "Talvez você nem saiba de onde veio, mas seu corpo lembra, e às vezes ele fala o que a mente esconde." O silêncio voltou, denso. Clara sentia o estômago apertado. A cabeça girava com possibilidades que nunca tinham passado por ela. "Isso não faz sentido nenhum", murmurou. "Pode não fazer agora, mas algumas verdades demoram a aparecer", respondeu Lourdes. O vento balançava as cortinas da varanda e a luz do fim da tarde dava àquela cena um ar de revelação. Clara sentia que estava prestes a mergulhar em algo que não sabia se queria descobrir. Lourdes soltou sua mão e voltou a regar as plantas, como se a conversa tivesse terminado. Mas Clara ficou ali, imóvel, tentando juntar as peças. Um nome desconhecido, uma marca de nascença, uma senhora que via nela traços do passado, e um homem, Ricardo, que parecia parte de tudo isso sem saber. O nó em sua garganta apertava mais a cada respiração. A pergunta que nunca fez a si mesma agora martelava na mente. E se ela não fosse tão desconhecida assim? E mesmo sem saber, Dona Lourdes tinha acabado de plantar uma dúvida que mudaria completamente o rumo de tudo. E Clara, pela primeira vez, queria saber a resposta. Mas o que viria a seguir envolvia verdades guardadas a 7 chaves. E o próximo passo não dependia mais dela sozinha. A sala estava silenciosa quando Ricardo voltou, carregando alguns papéis em mãos e com o semblante mais sério do que o habitual. Clara estava sentada à mesa da cozinha, os olhos ainda perdidos na conversa que tivera com Dona Lourdes momentos antes. Ricardo colocou os papéis sobre a mesa e puxou uma cadeira à frente dela. "Clara, eu preciso te mostrar uma coisa", disse, olhando diretamente em seus olhos. Ela franziu a testa, ainda desconfiada, mas assentiu com um leve movimento de cabeça. Ricardo abriu uma das folhas.
Era um boletim de ocorrência, antigo, amarelado, datado de 29 anos atrás. Essa é a ficha do desaparecimento da irmã da minha mãe. Ela sumiu com 14 anos, grávida. Clara congelou. O sangue pareceu parar de circular por alguns segundos. Grávida, repetiu, com a voz quase apagada. Ricardo assentiu. Ela tinha fugido de casa, brigado com a família, nunca mais voltou. Minha mãe procurou por ela por décadas. Eu cresci ouvindo essa história. Clara olhou para os documentos com mais atenção, como se algo ali fosse se encaixar magicamente com sua história. Mas a ficha não tinha foto, apenas descrição física e uma observação. Marca de nascença no ombro direito. Clara levou a mão instintivamente ao ombro, sentindo o pequeno relevo da marca que sempre teve. Aquilo não podia ser coincidência. Ela sentia o coração bater descompassado, como se algo estivesse quebrando por dentro. "Você acha que eu sou filha dela?" perguntou finalmente. Ricardo respirou fundo. "Eu não sei, mas tudo aponta para isso. A idade, a marca, o jeito como minha mãe reagiu a você. Até o seu nome, Clara, era o nome que minha tia dizia que daria à filha se tivesse uma menina." O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Dona Lourdes apareceu na porta da sala, como se tivesse ouvido tudo. "Eu não acredito em coincidências desse tamanho", disse, caminhando lentamente até eles. "Você é o pedaço que estava faltando." Clara arregalou os olhos, com o peito apertado. Queria fugir, mas também queria respostas. "Mas por que ninguém me procurou? Por que me deixaram na rua?" perguntou com lágrimas nos olhos. Lourdes se aproximou, segurando suas mãos. "Porque a gente não sabia. Achávamos que ela tinha fugido sozinha. Que o bebê nem tinha nascido." A dor nos olhos de Lourdes era real. Ela apertou as mãos de Clara com força. Se eu soubesse, a voz falhou. Clara começou a chorar. Não era um choro de tristeza ou raiva. Era o choro de quem sempre achou que tinha sido esquecida por completo e agora descobria que talvez nunca tivesse sido. Ricardo a puxou para um abraço e ela não resistiu. Chorou no ombro dele como nunca havia chorado em ninguém. Como se, enfim, tivesse permissão para sentir tudo o que sempre reprimiu. Ricardo acariciava os cabelos dela com calma, e Dona Lourdes permanecia ao lado, emocionada. Aquela menina magra, assustada, que apareceu para roubar uma carteira, agora era mais do que uma coincidência, era sangue da família. "Vamos fazer um exame, confirmar tudo direitinho", disse Ricardo. "Mas eu já sei. Aqui, dentro de mim, eu já sei." Clara não respondeu. Apenas ficou ali, respirando fundo, tentando organizar o caos de sentimentos que explodiam dentro de si. Ela não sabia o que viria a seguir. Se teria um lugar ali, se seria aceita de verdade, se conseguiria reconstruir tudo o que perdeu. Mas, pela primeira vez na vida, havia algo para ser descoberto e não esquecido. E dessa vez, ela não estava sozinha. "E agora me diz, se você descobrisse que a pessoa que tentou te roubar era, na verdade, parte da sua própria família, o que você faria?" Ricardo poderia ter virado as costas, poderia ter chamado a polícia, ignorado Clara como todos os outros fizeram. Mas não. Ele escutou o que ninguém mais quis ouvir. O silêncio de uma menina pedindo socorro. E o mais louco disso tudo, o destino já estava escrito. E ninguém fazia ideia, porque a vida, às vezes, dá voltas que só o coração entende. Mas me conta, você acredita em coincidência ou em reencontro de almas? Comenta aqui o que você faria no lugar dele. E se essa história mexeu com você, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muita história real que vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre destino, amor e família. E agora me diz, se você descobrisse que a pessoa que tentou te roubar era, na verdade, parte da sua própria família, o que você faria? Ricardo poderia ter virado as costas. Poderia ter chamado a polícia, ignorado Clara como todos os outros fizeram. Mas não. Ele escutou o que ninguém mais quis ouvir.
o silêncio de uma menina pedindo socorro. E o mais louco disso tudo, o destino já estava escrito e ninguém fazia ideia, porque a vida, às vezes, dá voltas que só o coração entende. Mas me conta, você acredita em coincidência ou em reencontro de almas? Comenta aqui o que você faria no lugar dele. E se essa história mexeu com você, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muita história real que vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre destino, amor e família.